Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Emanuel e seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde assuntos relevantes da odontologia são tratados pelos nossos estudantes do nono semestre. E estamos aqui com o Matheus, o Júlio e nós temos um convidado especial porque o tema do podcast de hoje, olha, 13 de novembro de 2024, exatamente 9 horas e 16 minutos, está imperdível. Matheus, Júlio, o que foi que vocês aprontaram para a gente? E você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, liga as notificações para que assim que tiver um assunto novo, você seja notificado, informado, porque temas importantes da odontologia são tratados aqui no podcast do nono semestre da Faculdade Paulo Picanso. Quer aprender? Vem para a FACPP! O assunto de hoje, professor Alexandre, não sai da cabeça de muita gente. É um assunto que muitas vezes causa medo. Causa medo, um pouco de insegurança, mas exatamente por isso que não podemos fechar os olhos para o assunto de hoje. E eu já vou logo passando aqui o assunto de hoje. Temos aqui um convidado mais do que especial e eu vou deixar para ele falar. É isso aí, vou deixar para ele falar conosco aqui no nosso podcast, professor Alexandre, nosso convidado especial. Professor, o microfone é todo seu. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. Olha, eu que agradeço pelo convite, né? Parabenizo pela iniciativa. Muito obrigado, viu? E olá a todos que estão nos acompanhando aí, seja nesse momento, seja no momento posterior. E hoje vamos falar de um assunto muito legal e contemporâneo demais, que é inteligência artificial. Limites e possibilidades. É isso aí. Aonde é que isso vai parar? Dá para a gente dizer, professor, onde é que vai parar? Eu acho que a gente não consegue nem imaginar. Né? A gente estava conversando aqui no nosso lounge, nem tá para dizer onde é que vai parar e nem quando, porque às vezes já existe, só não está de acesso público. É verdade. E aí a gente às vezes fica considerando que algo pode eventualmente nem surgir e daqui 1 ano, 2 anos, de repente, olha aí, a gente falando bobagem tempos atrás. Isso é verdade. E já está acontecendo. É um assunto importantíssimo que você não pode fechar os olhos. Aliás, você tem que estar com os olhos bem abertos. Inteligência artificial, limites e possibilidades. Na quarta-feira passada, uma equipe trouxe esse tema, inteligência artificial, aplicabilidade na odontologia. E hoje nós vamos também para a inteligência artificial, só que um pouquinho mais abrangente. E as perguntas que foram elaboradas para esse podcast, interessantíssimo. Parabéns, Júlio, parabéns, Matheus, pela organização. E vamos deixar de conversa e vamos logo. Ei, deixa a tua curtida aí, já compartilha esse link, caso você conheça pessoas que também se interessam por esse assunto. Vamos para o nosso momento quebra-gelo. Julinho, vou começar por ti, Júlio. Vou começar por mim, certo. Júlio, como é que foi esse negócio? Tu estava dormindo, acordou, bateu com a cabeça e disse, você é dentista. Como é que a odonto surgiu na tua vida? Cara, foi como um amor à primeira vista, por acaso e nada planejado. Eu entrei no cursinho tentando entrar em medicina, mas me desgastei muito, né? Com relação a tentar passar no vestibular de medicina, que é muito concorrido. E aí eu fui para a segunda opção, que seria a psicologia. Entrei em psicologia, mas acabei me desiludindo, não me identifiquei, realmente eu vi que aquilo não era para mim. Eu prestei o vestibular para cá, mas não compareci no dia, não lembro por que era, mas o Gildo aqui da faculdade, que inclusive agradeço muito a ele por ter me trazido para cá, disse, ei, você não veio fazer o vestibular, que foi o que aconteceu? E aí a gente ficou conversando pelo telefone, aí perguntei, eu posso ir um dia para conhecer? E aí eu vim para cá, aí me apresentou a faculdade inteira, e aí eu, que legal, odontologia, né? E eu, cara, eu vou dar uma chance para odonto, porque eu sempre quis área da saúde. Então eu vou entrar em algo que para mim faça mais sentido, que psicologia tem muitas coisas abstratas. E aí as primeiras disciplinas era biologia celular e tinha ciclo de Krebs. E aí eu,
cara, eu vou estudar ciclo de Krebs, porque para mim faz sentido. Coisas objetivas, eu vou entrar em odontologia. Acabou que eu entrei e hoje eu gosto de tudo em odontologia. É isso aí, parabéns, seja bem-vindo. E o Júlio tem uma história aqui na faculdade. Daqui a pouco você vai ficar sabendo aqui das histórias do Júlio. Matheus, como foi que a odonto surgiu para você? Você estava andando, tropeçou e caiu aqui na sala da Fábia, como é que foi? Foi quase semelhante. Na verdade, a odonto ela surgiu com o acompanhamento de um tratamento familiar, certo? O familiar meu fazia um tratamento pediátrico, tratamento muito difícil, e aí nesse tratamento era eu que acompanhava ele no dia a dia. Então, na própria consultório odontológico, ele fazia tratamento no dia a dia, e por eu já ser aluno da área da saúde, eu tinha essa afinidade. Não gostava, a priori, eu nunca gostei da área da saúde, fazia ali o técnico de enfermagem em conclusão com o ensino médio, mas eu nunca fui fã muito da área da saúde. Prestei vestibular, né? Prestei o da vestibular da UES para medicina. Fiquei ali por um ponto na nota de corte. Um ponto. Foi algo um pouquinho traumatizante, mas segui. Prestei o Enem, e aí do Enem veio minha primeira aprovação para odontologia. Foi na Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Pelotas. Eu morava no interior, minha mãe achou muito longe, logística muito difícil. Desde cedo morar sozinho, já com 17 para 18 anos. Qual é teu interior, Matheus? Eu sou de Novo Oriente. Ali Novo Oriente para Pelotas é bem aqui. Um pulo. Que são 10 horas, né, de avião. Pega o Guanabara e vai. E aí minha mãe achou assim, uma logística muito difícil, né? Morar sozinho, o primeiro filho que sai de casa. E aí, não, Matheus, vamos tentar alguma coisa mais em Fortaleza, algo mais perto para ti. E aí veio a engenharia na minha vida. Sempre gostei ali de exatas. Comecei em engenharia de petróleo, na UFC. Fiz um mês e meio, e aí surgiu a nota do ProUni. Joguei minha nota no ProUni, né, na nota do Enem no ProUni, e deixei lá. Eu coloquei na minha cabeça, vou ser engenheiro. Começar a estudar, peguei livro de cálculo e tudo isso. Nessa pegada de vou ser engenheiro, eu esqueci a odontologia. Deixei lá em stand-by, né. E aí uma colega começou a mandar mensagem, Matheus, eu fui aprovada. Olha, nesse tempo eu não olhava e-mail ainda. De tanta loucura de cálculo, não olhava e-mail. Matheus, cara, dá uma olhadinha, vê como é que tá, vê se tu passou. E eu, não, vou ser engenheiro mesmo. Deixa a odontologia de lado. Cedi a teimosia dela. Quando eu olhei, eu tinha 2 dias para fazer a matrícula da odontologia, da instituição. Aí vai aquela correria, mãe, vem, porque ela tinha gastado as coisas pra mim, na menor de idade. E aí chegou a odontologia. Entrei na odontologia e tô me apaixonando cada vez mais no dia a dia clínico, dia a dia de monitorias, projetos acadêmicos. E a odontologia entrou de vez, por um acaso, e hoje em dia virou meu porto seguro, digamos assim. Ok. Professor Alexandre, e você? Eita, tem tempo? Vai. Até meia-noite você... Vamos lá. Cara, primeiro que eu venho do Acre. Eu sou acriano. E aos 16 anos foi quando eu terminei o ensino médio. Naquela época, eu tinha a noção de que eu ainda era muito novo e talvez, não com certeza, imaturo para decidir o que eu queria fazer a vida toda. É por aí. Era bem complicado. Naquele momento eu tinha essa insegurança que eu falava, rapaz, o que eu vou fazer, cara? Eu vou trabalhar com o quê? Meus pais eram funcionários públicos. Eu podia, talvez passasse na minha cabeça cogitar ser funcionário público também, estudar em algum curso superior e depois prestar um concurso, né? Mas naquela época eu me lembro que as minhas afinidades eram muito semelhantes ao Matheus, assim, com áreas de exatas. Então eu sempre tive mais facilidade. Engenharia? Eu sempre tive mais facilidade com... O dia que eu mais gostava no colégio, cara, eu me lembro demais. No ensino médio, eu fazia 2º ano. O dia que eu mais gostava era a quinta-feira. A minha filha mais velha fica pé da vida comigo quando eu digo isso. Mas é porque eu tinha 2 horários de matemática, 2 de química e 2 de física. Era um dia maravilhoso, né? Era um dia maravilhoso, meu Deus. Eu ia pro colégio feliz mesmo, sério. Era o dia que eu mais gostava. Eu tinha talvez uma certa dificuldade com matérias mais decorativas, como história, geografia, né? E aí, enfim... Mas eu tinha essa certa afinidade e eu tinha já uma paixão por máquinas de maneira geral. E naquela época, isso nos idos ali de 98, 98 eu estava no 3º ano, 97, 96, 97, 98. Nessas épocas aí,
A minha mãe comprou um computador naquela época, umas coisas absurdas assim. Ainda era muito caro ter um computador, mas ela, comprou um para casa, né? E aquilo me encantava muito. Já desde aquela época, essa parte de tecnologia. E aí... Lembra qual foi o computador? Lembra, era um 486 486. DX. Um 486 DX66. 66 MHz de clock, né? Tinha o botãozinho do turbo. Ele alternava entre 33 MHz e 66. Não me lembro memória RAM, mas talvez tivesse 2 MB de memória RAM. Você saía do PC 500, aí a evolução do PC 500 foi o 486. O que eu me lembro, que era assim, eu almejava como sonho de consumo, era ter um IBM Aptiva. Que era, na época... cara, achava lindo demais. Meu Deus. Mas, enfim, né? São outras épocas. Telonas enormes. Monitor de tubo, né? Aí você via, assim, 14 polegadas, meu Deus. Aí, se você chegasse num canto que tinha um monitor com tela plana, meu Deus, aí tá ficando meio antigo, viu? Porque, lembrando dessas coisas aí. Mas aí, o que acontecia? Eu tinha essa afinidade, ninguém da minha família era da área de saúde. Meu pai era da área do direito, minha mãe recursos humanos, tinha nada a ver. Aí, assim, com essa área de saúde. Mas um dia, o meu pai, na sabedoria dele, chegou para bater um papo comigo e tal, e me perguntou, cara, por que tu não faz um curso? Isso eu já estava no 3º ano. E aí, a gente conversando sobre o que eventualmente ia fazer de graduação, né? E ele, cara, por que tu não faz um curso na área de saúde? Olha, onde você for morar, você vai ter trabalho, bicho. Tu é um cara dedicado e tal, tenta aí. E na época, como eu falei, morava no Acre. Lá mesmo na capital, o único curso na área de saúde que era oferecido era enfermagem. Mas aí eu não queria fazer enfermagem. O meu irmão mais velho, eu sou o irmão do meio, de 3 homens, e o meu irmão mais velho já morava em Fortaleza. A gente tinha o costume já de vir passar férias aqui e tal, era, né, o nosso mês maravilhoso, assim, que você vinha para as praias e tudo. E ele já morava aqui há uns 2 anos, se não me engano. E aí eu resolvi vir fazer vestibular aqui. E aí fiz para medicina, fiz para odonto. Eu não sabia muito bem o que eu queria, mas, né, experimentando e tal. Aí acabei passando numa particular para odontologia. Naquela época aí, o meu pai novamente falou, cara, faz o seguinte, faz aí uns 6 meses. Se você não gostar, você volta a fazer cursinho, tenta medicina de novo no ano que vem, não tem problema, faça. Mas se você gostar, você já vai estar com o caminho andado. Tô aqui eu, 20 anos depois da graduação, que eu me formei finalzinho de 2003. É porque assim, cara, quando eu fiz vestibular, voltando à história da idade, eu estava com 16 anos. Em algum momento, eu tive um adiantamento aí de série, acho que ali pela 3ª ou 4ª série, alguma coisa assim. Muito novo. Muito novo. Então, eu entrei na faculdade, eu passei no vestibular, na verdade, com 16 anos. E aí, tudo bem, comecei lá em 99, eu tinha acabado de completar 17, saí da faculdade com 21. Aí eu ainda me sentia muito verde para decidir o que ia fazer. E aí, complementando a isso, e juntando a minha paixão por físicas e matemática, com 3 meses que eu estava formado, surgiu uma seleção para fazer a pós-graduação em ortodontia, e um dos professores era o Paulo Picança. Olha aí. Na extinta Unicastelo, que ficava ali pertinho da Avenida Guanambi. Isso em 2004. Tá certo. Pertinho onde hoje é o supermercado Extra. Próximo ali. Bem pertinho. Era numa ruazinha lateral. Numa rua lateral. Eu consegui... Dei uma estudada ali. Na época, eu não sabia nada de ortodontia, porque a instituição que eu vinha não tinha esse conteúdo em graduação. Mas aí deu uma estudada naquela época, já com uma certa limitação. Tinha uma certa limitação naquela época, porque apesar da gente ter internet, mas não era a facilidade que a gente tem hoje de conseguir conteúdo. E aí, passei. Cursei a orto, 2004, 5, 6 e um pedacinho do 7, que geralmente são cursos um pouco mais longos, né? Após. Após, né? E aí, desde então, me tornei ortodontista. Aí, eu gostava demais de odonto durante a graduação. Mas onde eu me apaixonei por odontologia... Foi na orto. Né? Olha aí, que bacana. Então, nessa pegada, essa coisa da ortodontia ter vetores de força, carga e tal... Tem tudo a ver com essa física. parte muito física e matemática. Putz, grila, isso foi bom demais. É muito exato a ortodontia.
Ela é muito exata. Vamos para a nossa segunda pergunta do podcast. Está gostando? Deixa a tua curtida e compartilha esse link para outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Segunda pergunta do nosso podcast. Matheus, vai começar por ti. Se eu te colocasse na cápsula do tempo e pudesse voltar para o primeiro dia que você cruzou as catracas aqui da faculdade, tu faria alguma coisa diferente? Faria e não faria. Eu acho que tudo aconteceu durante a graduação da forma que tinha que acontecer. Seja em questão de semestre, questão de disciplina, dia a dia clínico, dia a dia acadêmico. Mas algo que eu faria diferente, inclusive até uma sugestão para a galera que está vendo esse podcast, está começando agora, é engajar na questão acadêmica. Seja ela na questão de monitoria, seja ela na questão de pesquisa. Ligas acadêmicas é muito importante aqui na própria faculdade, bem como também fora. Você ganha muito o que a gente chama de mão clínica, né? Você tem a oportunidade de ganhar uma mão clínica na liga muito grande. E também aqui na faculdade, é um dos pilares fortes, um dos fortes pilares da faculdade é vamos da pesquisa. Aqui na faculdade a gente tem muitas pesquisas em andamento. E essa galera que está começando agora é algo que eu indicaria muito, essa questão de pesquisas, esse dia a dia acadêmico, que é algo que para mim fez falta, certo? Eu comecei esse âmbito acadêmico muito tarde, deixei para começar já ali por volta do 7º, 8º semestre. Inclusive é algo que não falta o que fazer aqui na faculdade. É de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, se você for dedicado, você tem o que fazer aqui na faculdade, né? Júlio. O que eu faria de diferente seria justamente a questão do Matheus também, né? Que, cara, quando tu chega do 8º pra frente, começa a ficar muito pesado se você for entrar em monitoria e outros projetos de extensão, participar de pesquisa, por conta de questão de tempo, né? Que o dia só tem 24 horas e às vezes eu sinto, poxa, se o dia tivesse pelo menos mais de 24 horas eu conseguiria fazer essas coisas. Quem nunca pensou assim, né? Com certeza. E eu tô entrando agora nos projetos de pesquisa. Eu tô no 9º semestre, mas só agora eu tô entrando nos projetos de pesquisa e vale muito a pena. Acredito que agora eu vou citar uma pessoa que eu tenho para agradecer muito, que é a Tainá Rifani, lá da pesquisa. Aprendi muito com ela. E que, assim, é importante você entrar cedo nos projetos de pesquisa, extensão, monitoria. Mas, embora você tenha muita coisa para fazer, não adianta você se afobar. Você tem que fazer tudo com calma. E, cara, não precisa... Eu tenho que terminar logo tudo, eu tenho que entregar, eu tenho que ter o melhor currículo, eu tenho que ter o melhor IRA, eu tenho que ser o melhor aluno da faculdade. Não precisa ficar se estressando com isso. A Tainá me ensinou que você tem que fazer as coisas sem ficar esquentando a cabeça. Cara, acho que quando eu entrei na pesquisa foi o maior ensinamento que ela me deu lá. Então hoje eu tenho muito a agradecer a Tainá por conta disso. E seria o que eu faria diferente, né? Procuraria a Fábia também, questão de ingressar na faculdade, questão de FIES, pesquisar sobre isso, porque nem todo mundo sabe como é que funciona o FIES, né? E também nem tem videoaula explicativa sobre como usar, né? O ProUni, né? ProUni também, essas coisas, você pode falar com a Fábia. Não tem videoaula explicativa mostrando como fazer isso, né? Então, assim, um conselho que eu dou pra galera que tá assistindo aí, a galerinha, vocês estão entrando no primeiro semestre, cara, se engaja num projeto de pesquisa, se engaja em monitoria, se engaja em projeto de extensão, se engaja em alguma coisa na faculdade, estágio. E o principal pensamento que o pessoal tem é, caramba, mas eu tô no primeiro semestre e eu não sei fazer nada. O que tem? Ninguém nasce sabendo fazer tudo. O importante é você começar de algum lugar. Não precisa ter medo de você começar apresentando um trabalho numa jornada, estando no 2º semestre, que é uma pessoa muito jovem. Não, você não precisa ter medo disso. E acho que eu queria parafrasear aqui um filme que eu adoro muito, que é A Vida Secreta de Walter Mitty e Space Oddity, que é a música que aparece no filme também, que é uma das músicas tema, que fala sobre a ida de um astronauta ao espaço. Que ele começa com a contagem regressiva na música do David Bowie. E é uma música que fala sobre encarar o desconhecido. E não ter medo de você encontrar o novo. De você buscar novos ares.
que é quando ele chega no espaço e ele descreve a situação dele no espaço durante a música. É um filme sensacional, inclusive fica de E que tem tudo a ver com o tema Fica do a nosso dica, né? podcast, né? Tem tudo a ver. E aí, só parafraseando o que o Júlio falou sobre a questão de tentar, né? Eu acho que tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito pessoal, sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter alguém para te ajudar. E esse alguém, ele vai surgir da maneira que tem que surgir, do além, ele brota na sua frente, ele aparece. Tomando em consideração a questão do pessoal de acadêmico, né? Vai ter agora, se eu não me engano, a CNPq, dia 21 a dia 23, que inclusive vai ter palestra sobre a inteligência artificial na odontologia, puxando a sardinha pro tema, né, do nosso podcast. Vai ter agora, né? E uma das submissões que eu tô auxiliando, que é uma pesquisa que é de minha autoria, que é com alunos do segundo semestre. São meninas que elas não tiveram ainda um dia a dia acadêmico, elas não conhecem ainda tomando o ênfase a endodontia aplicada realmente, como é que ela funciona, a questão clínica de limas e tal, mas elas vão apresentar esse trabalho com o auxílio da gente. Já fiz diversos meetings com ela, explicando como é que funciona isso, o próprio professor da disciplina já fizemos. Então, assim, eu acho que é válido para os meninos que estão começando agora engajarem e não terem vergonha de pedir ajuda, porque vai ter alguém para te ajudar em qualquer lugar. E até a fala de vocês me lembra uma frase de Aristóteles, que diz assim: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que só se aprende fazer fazendo. Embora seja uma frase redundante, tem tudo a ver com a odontologia. Faça. E até o professor Paulo ele tem uma frase que marca muito. O feito, muitas vezes, é melhor do que aquele extremamente bem feito. Ele fala isso no sentido de que aqueles alunos que estão começando, vá fazendo, que você vai aprendendo a fazer. Muitas vezes, por você querer fazer uma coisa extremamente bem feita, você acaba não fazendo. Eu acho que cabe também que, assim, na odontologia, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa já tem uma aptidão nata para desempenhar determinada, né, tarefa, mas a odonto mostra para a gente que você se dedicar, fazer, repetir, ter uma análise crítica do que você fez, faz de novo e tal. E isso se repetindo nos ciclos, você tende a se aperfeiçoar como profissional. Isso se reflete principalmente a depender da disciplina que você aplica a isso, né? Sim. Então, essa autodisciplina, você se dedicar ao odonto, ela é muito recompensante nesse aspecto, né? Você vê que, vamos botar um período de tempo, vou dizer entre aspas, curto, vamos botar assim, 5 anos. Você olha para trás e diz assim, cara, hoje a escultura que eu faço na restauração de resina, por exemplo, de classe 1, ela é bem mais bonita ou bem acabada Que quando eu comecei. do que quando eu comecei. E isso é muito legal de você ver. E é como tudo na vida. É como dirigir, é como desenhar, né? É Então, como cozinhar. é como cozinhar, né? Então, assim, a odonto, ela é muito bonita nesse aspecto de quanto mais você se dedica, em todos os âmbitos, seja no aspecto científico, na dedicação, quando você começa a apresentar um programa ali, um trabalho mais curtinho, mais no âmbito acadêmico, até você ir apresentar um trabalho num congresso, existe uma curva de aprendizado, existe uma rampinha para você subir, mas tudo da jornada começa com o primeiro passo, né? Então, não tenhamos medo de ir rumo ao desconhecido, vamos dizer assim, mas a gente quer ir longe, a gente tem que ir acompanhado, a gente tem que ir com a equipe, né? Tem um provérbio africano que diz, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado. Muito bem acompanhado. Né? E é como o Matheus falou, a gente geralmente tem, principalmente nesse âmbito que a gente tem aqui na faculdade, essa solidariedade da ajuda de quem está eventualmente num passinho ali na frente, mas que dá a mão pra gente. Vem comigo que eu vou te ajudar, vou te guiar aqui. Cara, faz o seguinte, ó, por esse caminho aqui, se tu desenvolver teu trabalho, possivelmente vai ficar um resultado melhor e tal. E esse compartilhamento, essa divisão de conhecimento multiplica. É verdade. Né? Multiplica e como solidifica amizades e companheirismo. Demais.
E aí, tá gostando do nosso podcast? Deixa a tua curtida e vamos para a nossa terceira pergunta do nosso quebra-gelo, já chegando aqui ao final do nosso quebra-gelo. E agora, José, o que é que vai ser da tua vida? Próximos passos que você quer fazer na odontologia, seguido também do nada a ver. O que é que você quer fazer que não tem nada a ver com a odontologia? Matheus, próximos passos. Eu acho que no meu critério, o nada a ver veio primeiro, né? Como a gente estava conversando aqui no off, eu sempre gostei da área de matemática e um dos meus sonhos era terminar a faculdade e prestar concurso. Sempre fui apaixonado pelas carreiras policiais, seja ela PRF, PF. E aí, por um problema de saúde, acabei descobrindo que eu não podia testar esse concurso, né? Que a aprovação não viria. E aí surgiu a odontologia, no dia a dia acadêmico, fui me apaixonando pela odontologia. E aí veio a questão da endodontia, sou apaixonado pela endodontia, veio a questão da cirurgia e traumatologia também, que é uma área que, também, muito bom, cara. que é apaixonante, cada dia que mais passa. gostei. Cada dia que passa é apaixonante. E também uma coisa que me chama muita atenção, junto com essas duas áreas, é a área da docência. Vim de uma família de professores, minha mãe, minha tia, minha madrinha, todo mundo ali professor da área base comum, né? Nesse dia a dia acadêmico, em áreas de monitoria, eu me descobri dando aula. Então, eu acho que meu nada a ver seria, né, começar pela polícia, o que realmente, infelizmente, a gente deixou para outros planos, mais, né? E o tudo a ver com a área da odontologia seria a área da docência, a área da cadeira clínica de endodontia, cirurgia, residência. Inclusive, a turma de vocês é a que mais vai formar futuros endodontistas. Olha que beleza. É. Cara. Segundo a gente andou sondando, a cada 10 alunos da turma deles, desse semestre agora, 24, A endodontia apaixonou. Apaixonou. 8 vão para Caracas. endodontia. Contrariando muitos que não... Percentualmente é um muito índice alto. alto, né, cara? Nath Isael, E Ravel Ravel. e a Edila fazendo história aí, fazendo os pupilos, os discípulos, né? Matheus, e você? Planos futuros, nada a ver. E também fala um pouco da bike aí, Matheus. Na verdade, o Matheus é ele. Eu sou o Júlio. Júlio, vai, Júlio. Cara, assim, o nada a ver, quando eu tava na psicologia, eu conheci o Aldísio Queiroz, que é o sobrinho da Raquel de Queiroz. E ele tava na terceira graduação. E eu faria o que ele fez, que é, eu gosto de estudar e continuaria estudando. Já se formou médico, já se formou advogado. Direito, né? Também. Se formou no direito, se formou advogado, como a gente estava comentando. E eu faria uma segunda graduação. Assim, quando eu estivesse lá pelos 50 e tantos anos e já tivesse estabilizado com a odontologia ou tivesse aposentado, eu faria como o Aldísio, eu faria uma segunda graduação, mas por gostar. Eu faria veterinária, porque eu sempre gostei de animais e, assim, hoje eu acho que todo mundo deveria ter um animalzinho em casa, adotar um animalzinho, porque vale muito a pena. E o que eu gosto nos animais, cara, é que eles não guardam rancor, eles não te traem ou falam mal de você pelas costas, só o que você dá pra eles é amor e eles retribuem com amor de volta. Só tem gratidão, né? Gratidão. Amor e gratidão. Eu acho que todo mundo deveria ter um animalzinho em casa. E hoje foi uma das melhores decisões da minha vida ter adotado 2 cachorrinhos. E na odonto, o que é que você pensa em fazer? Cara, na odonto eu quero ir pra implantodontia e prótese, que é o que eu gosto. Mas eu gosto também de tudo que tem a ver com reabilitação oral. A endodontia também, cirurgia, dentística, tudo que envolve reabilitar a condição oral do paciente eu gosto. E o tipo de paciente que eu mais gosto são os pacientes idosos, que normalmente são os que têm maior necessidade de diversidade de tratamentos. Normalmente tem dentística, periodontia, prótese, cirurgia e endodontia. Tudo para fazer, às vezes, num mesmo paciente. Já aconteceu de eu pegar pacientes idosos que tinham várias coisas para fazer. Então, quanto maior a complexidade do tratamento, mais interessante eu acho. Eu gosto de atender, eu gosto de ter essa vivência com o paciente. E também os pacientes idosos são normalmente os mais simpáticos e os que mais gostam de conversar. Normalmente eles trazem com eles uma sabedoria. história. São muito ricos em história, muito ricos em experiência. A gente hoje em dia aqui na faculdade também está desenvolvendo um projeto de extensão, só tomando o gancho aqui do Júlio, da questão da geriatria, né? A gente está desenvolvendo aqui um projeto de extensão aqui na faculdade, projeto novo, né? Começou esse semestre,
que se chama Renovando Sorrisos. Esse projeto a gente leva, né, a um atendimento a priori meio que superficial, assim, só pra gente ver como é que tá a condição bucal, né, de idosos em casas em lar de longa permanência. A gente já fez uma visita esses dias, esse mês passado, e foi algo muito rico em experiência, muito rico em vivência, em histórias. Muitos contaram a história pra gente, assim, é algo apaixonante, a própria geriatria. É um público fantástico. Fantástico. Você que está na faculdade, se tiver oportunidade em um projeto de extensão ou em um projeto mesmo da faculdade com público idoso, você vai aprender muito com eles. Inclusive, a NEPRO, né? Você pode participar da Liga de Prótese. Inclusive, a gente tem uma pessoa aqui que foi integrante da NEPRO, a Cássia, que está ali atrás das câmeras, né? Tá nos bastidores. Tá nos bastidores. E ela já... Eu sempre tenho dúvida de prótese, eu sempre pergunto a ela. Então, vale muito a pena você entrar também na NEPRO, que fica aí a sugestão para quem quiser entrar na parte de prótese. E daqui a 20 anos, mano, ainda vai ter gente precisando de prótese. É isso aí. É uma área muito interessante. E agora sim, o nosso podcast, entrando agora para o nosso segundo bloco, inteligência artificial, possibilidades e limitações. Vamos começar aqui pelas possibilidades. Nós estamos aqui em um ambiente acadêmico. Inteligência artificial, esse é um assunto que muitas vezes está na moda como entretenimento, está na moda como curiosidade, mas para nós acadêmicos, professores, está na moda não só porque está na moda, mas porque nós estamos investigando, estamos aprendendo, estamos mergulhando, estamos indo fundo e parece que esse fundo não tem fundo, né? Não tem fundo. Quanto mais a gente entra, mais a gente vê Não que tá tem só na fim, ponta né? do iceberg. Quanto mais se explora, mais tem para ser explorado. E por isso que muitas vezes isso causa um pouco de medo, de angústia, onde é que vai parar. Ao medo do desconhecido. O medo do desconhecido, a Skynet, a autoconsciência da Skynet aí. Mas vamos lá. No mundo acadêmico, vamos aqui, Matheus, Júlio, professor Alexandre, quais são as possibilidades aqui da inteligência artificial para o estudante de odontologia? Vai começar, Matheus, ou eu começo? Vamos lá, né? Qual o ímpar? Aqui. Eu acho que hoje em dia, no meio acadêmico em si, uma ferramenta muito popular que é implantada também, não só na instituição em si, mas acho que amplamente no mundo acadêmico, né? Que é o ChatGPT. O ChatGPT hoje em dia é uma inteligência artificial dotada de perguntas, um banco de dados que você pergunta e ele vai te gerar uma resposta. Gera imagens também, dependendo de qual seja. Seja o 2.0, 3.0, 4.5, que é a nova atualização dele. Ele gera para o acadêmico um certo conforto. De eu saber que eu vou entrar lá, vou jogar a pergunta e ele vai me dar a resposta. Resposta pronta. Resposta pronta. Então, essa é uma das possibilidades no meio acadêmico, certo? Bem como também, já levando aqui, puxando pro ramo odontológico, ele auxilia também a questão de possibilidades de planejamento de tratamento, um plano de tratamento, elaborar a questão de diversas intervenções, dúvidas. Então, assim, ele tem a possibilidade desde de tirar dúvidas básicas, até mesmo dúvidas mais complexas, onde ele joga no rede de dados, no banco de dados que ele tem, que já foi alimentado a priori, anterior, e ele vai te gerar uma resposta. Ele vai tirar essa tua dúvida. Então, uma das possibilidades no dia a dia odontológico, no dia a dia acadêmico em si, seria uma dessas ferramentas, o próprio chat da OpenAI, né? A questão da pesquisa. Da pesquisa com ele, isso. Ele auxilia muito na pesquisa. O que eu diria hoje que o ChatGPT ele ajuda muito o aluno é justamente na questão de você poder tirar fotos do que você vai fazer. Por exemplo, você tem um paciente ali com classe 2, ou então você pode pegar um dente que esteja em classe 2 ali, ou você pode pegar uma radiografia do paciente e jogar no ChatGPT, e aí você pode perguntar, o que eu faço? Que isso ajuda muito o aluno. Cara, se você for muito deficiente em algumas partes da odonto, por exemplo, eu não sou bom em ortodontia. O meu ponto fraco é a ortodontia, eu não sou muito bom. Mas eu poderia utilizar a inteligência artificial como forma de corrigir e me auxiliar nisso.
tirar a foto de um paciente que esteja com prognatismo classe 3, ou então que esteja com sobremordida, ou que esteja com mordida aberta. São infinitas possibilidades. Eu posso colocar essa foto no ChatGPT e o ChatGPT vai dizer, olha, é recomendado você utilizar tal tipo de aparelho, usar um ílex para expandir a maxila, ou você utilizar tal tipo de aparelho, e ele vai colocar essa possibilidade. Também na questão de escrever, ChatGPT ajuda muito escrever artigos, né? Tem um TCC aí que você pode colocar para o ChatGPT fazer. Não, brincadeira, faço não. Faço não. Não dessa Aqui dica, somos todos não. honestos, então somos Corta. todos responsáveis. Faço não. Diretora, corta essa parte aí. Brincadeira, Melhor. faço não, tá? Polêmicas, não deixemos aí elas surgirem. Brincadeira, faço não. Essa parte do ChatGPT pro TCC, faço não. Inclusive, deixa eu colocar aqui, pegar o teu gancho, Júlio. Depende muito também da maturidade do estudante. É. Porque, ao mesmo tempo, professor Alexandre, em que ele oferece uma facilidade para estudo como fonte de pesquisa, no caso, para o estudante, para auxiliar no diagnóstico, para o estudante também auxiliar no planejamento, não pode ser descartado, em hipótese alguma, o estudo, a disciplina, a dedicação do estudante, porque é exatamente esse estudo, essa disciplina, que vai fazer com que ele tenha a capacidade de filtrar o que a inteligência artificial está te oferecendo. Perfeito. Ele passa por um filtro e, através desse filtro, ele vai poder elaborar como estudante, como acadêmico, a sua resposta, seu plano de tratamento. Não pode ser descartado o estudo tradicional, vamos dizer assim. Porque você está formando. A faculdade é para formar cirurgiões dentistas, né? Porque se fosse depender só do ChatGPT, você não iria ser cirurgião dentista. Voltando à inteligência artificial como algo mais amplo, Uhum. eu gosto de fazer a analogia da IA como foi a IA para a gente hoje, em termos de tecnologia, em termos de evolução tecnológica, vamos colocar assim. Eu gosto de considerá-la como foi o computador para a máquina de escrever. Sim. Ao meu ver, O Olivetti. uma olivetezinha daquela que fechava e virava uma maleta. Ao meu ver, é um caminho sem volta. Pronto. Eu já parto desse pressuposto de que a gente ter a IA embutida no nosso cotidiano já é um caminho meio sem volta, porque você começa a enxergar que é muito menos trabalhoso, vou botar assim, é muito menos trabalhoso você usar um recurso que te garante agilidade e promove uma probabilidade maior de acerto, né, do que você ficar quebrando cabeça, né, atrás da resposta que você quer. Vamos fazer uma outra analogia. Ao meu ver, a IA hoje, para pesquisa, para o ensino, funciona muito semelhante ao que a gente fazia de maneira manual no Google até pouco tempo atrás. Quando você queria buscar um artigo sobre prótese e implante, Sim. né? Ou uma informação sobre prótese e implante, você tinha que buscar no Google, né? E aí você saía filtrando de maneira manual, por conta própria, o que era pertinente, o que não era, o que era meio lixo e o que era muito valoroso em termos de informação científica e o que ia caber para o teu trabalho, eventualmente, seja ele de que âmbito for, seja de graduação, pós-graduação ou até mesmo de ensino médio. Vamos comentar assim, né? Porque a turminha mais jovem já está usando Já isso. utiliza isso. O que eu vejo os motores de IA, baseados em IA, como a da OpenAI, ChatGPT ou Gemini da Google, é automatização desse processo, porque essas IAs têm banco de dados que foram previamente alimentados. Sim. E aí ela consegue já te dar muito mais direcionado essas informações. Só que aí a gente entra num aspecto que é bastante importante hoje ao usar essas ferramentas, que é saber pedir. Então, hoje você tem profissionais que são dedicados à engenharia de prompt. Você saber redigir um prompt adequado para a IA te responder com exatamente o que você precisa. Quanto melhor for elaborado. Exato. Quanto melhor delineado você der a informação, mais assertiva vai ser a resposta. Uau.
Então quer dizer que aquele famoso bom dia, chat, eu quero informação sobre tudo. Ele vai interferir na tua resposta final? Total. Então, uma das estratégias para você usar a IA ao teu favor de maneira mais adequada é você, primeiro, dar um pano de fundo, dar um cenário para ele entender que na hora que você tá lá, o chat GPTzinho lá, usando para fazer determinada tarefa, você precisa fazer... Porque imagine o seguinte, é uma engine que é uma plataforma que ela atende o mundo todo, com as milhões de diversas necessidades que você tem em todas as áreas do conhecimento. Ele não sabe que naquele momento ele está atendendo ao Matheus, estudante de um nono semestre de um curso de odontologia. Tal, né? Acredito eu que nesse momento, por exemplo, o ChatGPT, por exemplo, eu tenho a impressão que ele, como ele guarda o nosso histórico do que a gente pesquisa, ele vai traçando um perfil. Acredito eu. Isso aí Eu também penso assim. tá? Essa é uma opinião do Alexandre aqui. Só talvez uma percepção que eu tenha. O algoritmo ele já faz isso. Isso. Então funcionaria como base o próprio algoritmo, por exemplo, de plataformas como o YouTube, né? Que vai te sugerindo coisas De acordo com a semelhantes sua com o que você pesquisa. pesquisa. Ele vê que o Matheus normalmente pesquisa assuntos relacionados à odontologia e, mais especificamente, à endodontia. Então, Então, ele já pressupõe, né, acredito eu, que você ou é um profissional da área, ou é um professor, ou é um aluno. Beleza. Na hora que você vai fazer o prompt, vai elaborar a pergunta, de qualquer maneira, o ideal seria que você dissesse, olha, imagine que você é um estudante de odontologia de graduação, no nono semestre, que precisa desenvolver um trabalho sobre endodontia, sobre instrumentação automatizada, não sei nem se o nome é esse, mas, bom, sobre instrumentação aí com sistema automatizado, e você precisa elaborar um trabalho com uma apresentação de tantos minutos para que tipo de público, com que tipo de linguagem. Quando você define esses parâmetros para, seja o ChatGPT, seja o Gemini, é muito mais provável que ele vai te trazer uma resposta mais adequada do que se você simplesmente... Ei, chat, diz aí para mim sobre endodontia tal coisa. Ele não sabe se é um paciente que está perguntando. Assim, a pessoa na posição de um paciente, né? Que ele acabou de sair da consulta com o dentista e ele ficou um pouco inseguro e ele quer, na verdade, só ver se aquelas opiniões... Exatamente, só se aquelas opiniões... Porque tem isso. Né? As pessoas não fazem isso com o Google, por que não vão fazer com inteligência artificial? rapidinho. Rapidinho. Que a informação já vem mais pronta. Vocês sabem onde isso se aplica muito, cara? Quando a gente usa plataformas de geração de imagem, como, por exemplo, o Leonardo AI. A Leonardo AI é uma plataforma de geração de imagem via inteligência artificial, gratuita, entre aspas, porque você tem um pacote de créditos que são renovados todo dia. Tanto que para o pessoal... Gratuito. Tanto que para o pessoal aqui do mestrado aqui na faculdade, eu apresento para eles na disciplina lá de produtos técnicos essa plataforma como uma opção de criar imagens, por exemplo, para post de rede social, para ilustrar apresentações de PowerPoint, que é massa. Só que lá você aprende a importância, você vê na prática a importância de um prompt bem delineado, que inclusive você pode usar outra IA para gerar. Tu pode chegar no ChatGPT e dizer, olha, eu vou usar uma plataforma de geração de imagem IA, ela precisa saber disso, disso e disso. Cria para mim um prompt bem descrito. Tal. Aí ele cria, você copia de lá, cola no Leonardo e vai. E ele faz. E aí provavelmente a imagem vai ser muito mais adequada com o que você busca, tá? E não vai estar gerando lixo. Eu vou chamar de lixo produtos que não se aplicam ao que você precisa. Aí, voltando agora ao que o professor Emanuel falou um pouquinho antes, que é a questão de você, no momento que utiliza a IA, você, de certa maneira, para o uso acadêmico, vamos botar assim, o ideal é que você já tenha um conhecimento pregresso daquele assunto ou daquele conteúdo, para que você saiba filtrar o que é pertinente e o que não é. Né? Porque
uma deficiência, que a gente pode até comentar mais à frente, mas uma deficiência ainda que as IAs possuem nesse momento que a gente está gravando, 13 de novembro de 2024, ainda tem uma certa deficiência, que eu acredito que isso aí é por pouco tempo, de criar informações, gerar informações sem respaldo científico, sem referenciamento. Ela para não te deixar sem resposta, ela fala alguma coisa. Tá. E aí talvez esse seja o pulo do gato. Como a gente tem noção do assunto, você sabe o que aquilo ali... Beleza, isso aqui tem tudo... isso aqui ela escreveu, acho que é besteira, melhor não usar. A gente consegue filtrar. Só tomando em consideração o que o professor acabou de falar. Esses dias apareceu uma determinada pergunta sobre um determinado estudo de caso sobre um plano de tratamento, né? A gente pergunta de uma certa prova e a gente elaboraria um plano de tratamento consoante ao que foi dado no problema. E aí o problema, ele citava uma coroa protética, uma fratura aqui, outra ali, e falava sobre o dente ele ser tratado, o canal, né, ser tratado endodonticamente, e essa fratura foi na coroa e a coroa saiu. O canal ele foi exposto, né, exposto por mais de 3 meses. Qual seria a conduta clínica, né? O que a gente entende? Que esse canal, como ele foi exposto há mais de 3 meses, ele necessitaria de um retratamento, haja vista a possibilidade de contaminação, né? Só que aí que vem o pulo do gato, como o senhor chamou. A inteligência artificial falou que podia preservar. Por quê? Porque o dente tratado endodonticamente, o Agutapest, né, o material obturador, ele estava no limite adequado. Ele estava no limite certo. Então, de acordo com as informações que a plataforma ela já tinha pré-estabelecida, ela disse que não precisaria retratar, só cimentaria a coroa. Só que a gente já entende que passou 3 meses, teve contato com bactérias, teve contato com o meio externo. Possivelmente não seria a conduta mais adequada, a sugerida pela IA, né? Ou seja, é uma ferramenta que, e aqui a gente já entrou no segundo bloco, né, que são as limitações. É uma ferramenta que está sendo construída, todos os dias esse banco de dados está sendo alimentado. Eu tenho até uma consideração a fazer junto com o Matheus, que a gente teve uma aula com o Ronildo de pacientes com necessidades especiais, que ele comentou sobre uma das limitações da odontologia, que eu estava até comentando com o Matheus antes da gente começar o podcast, eu achei que era interessante trazer aqui, que ele trabalhava lá, acho que era na UFC, fazendo laser terapia em pacientes que faziam radioterapia e quimioterapia. E aí isso formava mucosite oral, né? Era uma consequência que faz... Tá. Aí, beleza. Aí ele tinha contato com pacientes que tinham carcinomas. E aí, se você quiser diagnosticar alguma coisa, você pode colocar no chat GPT e ele vai te dar um diagnóstico. Só que nem sempre isso vai funcionar. Ele se deparou com uma exceção de um tipo de carcinoma que ele mimetiza um tórus mandibular. E aí é onde a IA ela não vai conseguir fazer o que você faz, que é a palpação, que é você tocar. No toque você consegue ver o tipo de diagnóstico. Se for um tórus, lógico que é de aspecto rígido. O caso do carcinoma, que era o caso desse paciente que ele citou, que achei, na aula da gente, que eu achei muito bacana. Se você colocasse na IA, ele ia colocar tórus mandibular. Mas não é um tórus mandibular. Era um tipo de carcinoma que ele mimetiza outro tipo de lesão, que é o tórus mandibular. Então, esse é um tipo de limitação da IA, né? Que não vai substituir os cirurgiões dentistas. Pelo menos momentaneamente, não. Né? Assim, a gente... Até a gente não sabe onde é que esse buraco até vai dar. Até hoje, dia até 13. A presente até data, hoje. né? Então, a gente tem essas limitações, realmente. Né? E aí, indo um pouquinho mais à frente... Talvez esse seja um aspecto que, pelo menos no curto e médio prazo, a gente não veja a figura humana do cirurgião dentista sendo substituída por IA. Tá? Então, vamos considerar, pelo menos nesse panorama, nessa perspectiva, né, mais mediana de prazo, né, a gente continue usando o IA como uma excelente ferramenta auxiliar, coadjuvante, para a gente fechar diagnóstico e fazer planejamentos, ganhando agilidade. Sim. Né? Que aí é fantástico. Tá. A gente
A gente tem como outras ferramentas que você tem no consultório que facilitem sua vida, eventualmente, o próprio computador, né, para você organizar dados, armazenar e tal, né? Mas a gente ter a IA... Vamos voltar nesse aspecto de estudo, né? Cara, imagina, olha que beleza o aspecto inclusivo que a IA traz na hora que você consegue usar uma ferramenta como a do YouLearn, a plataforma YouLearn AI. Cara, você pega o link de um vídeo do YouTube, cola lá, e aí pede para ela avaliar. Você clica lá, pronto, transcrever e tal. Aprender, inclusive, o botão que tem lá é aprender. Aprender. Isso é sensacional, eu já vi. Bicho, ela pega o vídeo, além de te dar a transcrição do vídeo todo, por exemplo, você pega uma videoaula de 2 horas, beleza. Ela transcreve o que o professor falou na videoaula, mas melhor do que isso, ela cria um resumo com tópicos. Cada tópico, ela te dá a minutagem, então te dá o momento que aquilo aparece no vídeo. Se você clicar, ela te leva para o momento exato. Né? Além do resumo, ela, na tela, você tem aqui, você está olhando para a tela, aqui tem o vídeo, embaixo tem o resumo, e numa janelinha aqui na tua direita do que você está olhando, ela te abre uma janela de conversa. Então você conversa com a plataforma sobre o assunto do vídeo. Tira dúvidas. Cara, é igual um professor particular. Tanto que ele se chama de um tutor, né? Um professor particular ali, virtual, né? Digital. E aí você pergunta para a IA sobre o conteúdo do vídeo, e o que não está no vídeo, ela te diz, olha, esse assunto não foi abordado na videoaula, mas baseado... Aí ela busca dentro da base de dados dela o conhecimento sobre aquele assunto e te traz. Mas ela te diz, olha, não está no vídeo, mas eu posso te dizer isso aqui, isso assim, assim, assado, sobre o assunto. Olha o aspecto. Imagina aquela pessoa que ela não consegue se concentrar por 2 horas assistindo o vídeo em casa, por exemplo, ou que ela não tenha a determinado, por causa do ritmo de vida dela, ou ela trabalha, ou ela tem filho pequeno, ela tem outros afazeres fora do momento da faculdade, onde ela teria que assistir aquele conteúdo, assimilar aquele conteúdo. Se ela não tem a capacidade ou a possibilidade, né, a concentração durante todo aquele momento, ou o tempo para estar todo aquele momento na frente de uma tela... Uma limitação profissional ou uma limitação cognitiva, uma limitação... Os diferentes neurotipos, né? Pronto. Então, o que você faz? Transforma o conteúdo de vídeo ali, naquele determinado tempo, em páginas que ela pode ler. E ali de maneira ou resumida ou até mesmo transcrito, mas vamos dizer que a pessoa tenha mais facilidade de assimilar aquilo lendo. É uma ferramenta, então, que pode ser usada para inclusão. Total, e acessibilidade. Exatamente, é fantástico. A pegada de acessibilidade, de democratização de conhecimento, de inclusão, é fantástico nesse aspecto. O que a IA consegue fazer pela gente no âmbito do ensino. Gostei da expressão democratização e inclusão. E aí passa por uma questão da maturidade de quem usa. Quem está fazendo bom uso dessa ferramenta, saber como usar. Existem cursos, existem ferramentas, professor Alexandre, que nos possibilitem como é que a gente pode fazer um bom uso dessa tecnologia? Ou se eu acho ainda que a IA, ela tem um nos principais, se a gente for definir a IA, ela segue no principal âmbito de auxílio, né? Auxílio, ou seja, a própria educação em si. Só acho que a todo momento ela segue essa linha tênue entre ser bom e ser prejudicial, entre ser benéfico e prejudicial, ou se tem algo que pode, assim, dizer o que é mais, deixar mais amarradinho, entre aspas, deixar mais subjetivo. Turma, para responder isso, eu vou fazer uma outra analogia. Eu vou considerar a IA, o uso da IA, se ela é heroína ou vilã, vai depender de quem a usa. É igual à internet. A internet está aí para o bem ou para o mal. A gente decide como utilizá-la, né? Então, assim, ou até mesmo o celular. O celular. Pronto, o celular. Você decide o quanto de tempo você quer passar com ele em mãos usando, né?
é uma ferramenta fantástica, mas a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, de não ficar viciado e ficar tempo demais. Né? Definir isso, e aí parte de uma postura pessoal, né? Eu acho que é de suma importância, claro, mas eu não sei, eu não vou saber responder como ensinar isso. Vai muito de uma autocrítica, né? De você saber, poxa, será que eu tô... Igual a história que tu comentou, fez a brincadeira do TCC, né? Ei, galera, faço não. Né? Agora, olha o que a IA é muito, muito interessante. Você está lá desenvolvendo um trabalho. Não necessariamente um TCC, né, Júlio? Mas você está desenvolvendo um trabalho e em algum momento você pegou um trecho que você quer incluir ali no teu trabalho, vem de um livro ou de um artigo. Pô, mas eu não quero caracterizar plágio. Então, deixa eu reescrever essa informação, né, de uma maneira que fique mais adequado. Tá, beleza. Nesse momento, a IA pode te ajudar. Vamos dizer que, pô, Alexandre, tenho uma dificuldade, às vezes, de modificar um pouco. E não é só o ChatGPT que tem essa capacidade de reescrever e tal. Mas vamos dizer que eu vou usar o ChatGPT, eu pego a informação, olha, peço para isso para ele, olha, Chat, estou desenvolvendo um trabalho assim, assim, assado. Aí eu faço a contextualização para ele saber do que se trata e para ele fazer uma linguagem mais adequada, né? Eu estou desenvolvendo esse trabalho, tal, com tal objetivo, e eu preciso que o trecho a seguir que eu vou te mostrar seja reescrito de maneira a não caracterizar plágio. E aí ele pode mostrar também, porque tem diferentes tipos de citação. Você pode colocar uma citação direta ou indireta. Aí você pode também descrever isso. Vamos dizer que e vamos dizer que você queira usar de maneira indireta mesmo, como se fosse com as suas palavras, mas você está com a dificuldade naquele momento, naquele trecho, de reescrever. Pronto, a plataforma pode te servir nesse aspecto, né? E uma outra coisa que eu acho fantástica, Manuel, é a capacidade, por exemplo, de você verificar como é que tá a tua escrita, teu português. Se aquilo está coerente, se está tudo conectado, legal, naquele trecho de texto que você está desenvolvendo, se a ortografia está correta, se a gramática, a pontuação, esse tipo de coisa está legal. Ele te dá esse feedback. Cara, ele corrige, e se você pedir, porque você pode botar para ele, olha, corrige o trecho a seguir gramaticalmente e me mostra o que você fez de alteração. Ele reescreve e ele te dá todos os pontos que ele mexeu e te justifica por que ele o fez. É fantástico. Agora, imaginem o seguinte. Antigamente, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, por exemplo, lá no mestrado, os alunos vinham um mês, tinham um encontro com o professor da disciplina, por exemplo, de alguma disciplina lá, que aí precisava fazer um projeto de pesquisa. Você tinha um momento só para desenvolver essa ideia. Muitas vezes ficava de um mês ao outro para o aluno poder fazer. Quando voltava, esse projeto de pesquisa precisava passar pelo crivo do professor. Era corrigido e tal. Isso aí a gente perdia 1 ou 2 meses. Hoje você faz em 20 minutos com a IA dessa. Sou aluno de um programa de mestrado em odontologia. Preciso desenvolver um projeto de pesquisa sobre tal assunto, sobre prótese e implante. Tal, com foco em tal coisa. Crie para mim um projeto de pesquisa e tal. Ele vai lá e te dá. Tipo dos implantes zigomáticos agora que estão começando, por exemplo, né? Pessoas que não têm não tem processo alveolar remanescente que seja suficiente com volume, ósseo e tal. Pronto. Aí ele vai lá e cria. Bicho. E aí o cara fez ali, alguns poucos minutos. Eu botei 20 minutos, que é para dizer que o cara tentou algumas possibilidades. Ele escolheu ali umas 3 ou 4. Chegou pro professor, mostrou tal. Além da agilidade, a gente tem um outro aspecto super importante, que é a questão da qualidade do conteúdo desenvolvido. Porque, às vezes, a pessoa que está desenvolvendo ali aquele trabalho, ela ainda não domina totalmente o assunto. Então, ela pode vir com alguns conteúdos mais imaturos. Algumas dúvidas também, né? Isso. E aí, a plataforma vai te trazer algo de quem já é conhecedor ali da área e num conteúdo mais formatado e mais adequado. Isso economiza tempo, você ganha em qualidade, né?
E aí, em vez de esperar 2 meses para desenvolver só o projeto de pesquisa para você poder submeter, Em poucos minutos. em poucos minutos está feito. E isso a gente pode pensar também no âmbito, agora, além da educação, no âmbito de consultório. Hoje a gente já tem umas IAs aí em softwares. Tudo bem, a gente tem ainda a barreira do pago, né? Custo. Sim. Né? Que a gente pode falar mais à frente sobre isso. Mas você tem algumas plataformas, software de programa, que você consegue alimentar com dados de cefalometria, e aí ela já analisa fotos faciais, fotos de arcada e tal, e te dá sugestões de planejamento para tratamentos ortodônticos. E isso de maneira mais rápida. Aí entra a experiência profissional do ser humano. Aí entra o filtro. E aí tem que ter o conhecimento para dizer assim, tá, beleza. Porque é aquela coisa, eu acho que nesse momento a gente, para o âmbito profissional, eu acho que a IA tem que entrar como a história da radiologia, quando ela te dá no laudo, tal situação na imagem é sugestiva de. Né? E aí você cruza aquela informação com dados clínicos, anamnese, e aí fecha o diagnóstico. Sempre ouvi na imaginologia que era radiografia não é fechar diagnóstico. Ele é um auxiliar. O que vai fechar diagnóstico é exame clínico. Aí vai auxiliar. Tanto que, além da radiografia, né, a gente usa muito panorâmico e tal, mas através de tomografias também, a gente já tem outras IAs que conseguem analisar alterações anatômicas e já acender o alerta para o profissional dizer assim, olha, tal estrutura tem um aspecto de alguma alteração assim assado. Só tomando o gancho da ortodontia e da imaginologia. Conversando com outros profissionais, né, ortodontistas e tal, eles sempre me falaram, Matheus, a ortodontia e a imaginologia, a gente sempre andou lado a lado com softwares. Então, pra gente, isso de inteligência artificial, isso de automatização é novo, mas é algo que a gente é adepto. E aí, só em relação àquela questão da máquina de escrever com o computador, né? Antes, os dados cefalométricos eram feitos em softwares, só que era o dentista que traçava. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Não, é isso mesmo. Era o dentista que traçava. E hoje em dia, a dentista me mostrou por alto, ela colocou a panorâmica, né, os dados cefalométricos, e o traçamento foi meio que automático, pela plataforma. E aí, nisso, ela falou, Matheus, isso aqui, cara, eu demorava um tempão fazendo um software à minha mão. Aqui, o meu trabalho, cara, a grosso modo, vai ver se tá bom, se tá realmente coerente com o que eu quero. Mas tudo foi traçado pela inteligência artificial. Vocês querem ver uma outra coisa que a inteligência artificial é muito inteligente? Até pouco tempo atrás, quem utilizava scanner intraoral ou scanner de bancada, eu digo, de grosso modo, a obtenção de um modelo virtual da arcada dentária do paciente, independente se for via escaneamento intraoral ou um scanner de bancada. Tá. Para levar isso para um software de manipulação nos dentes, um Exocad, um Blue Sky, alguma coisa assim, normalmente, quando você abre aquele modelo virtual no programa, num primeiro momento, tempos atrás, o programa não sabia o que era dente, o que era gengiva, o que era osso, nada. Tá? Então você saía delineando o que era dente, você saía desenhando os pontos, e ele depois ia definir quem era o dente 11, o 16, o 13, ele saía identificando isso. Hoje isso está automatizado. Você faz o upload na plataforma e ele já joga automático. Você carrega o modelo no programa e ele já reconhece. Estava conversando com o professor Diego Martins, nosso coordenador aqui da graduação, ele dizendo, Alexandre, o software nativo do scanner intraoral que ele utiliza, né, ele me permite a criação, por exemplo, de placa mio-relaxante de maneira automatizada. E aí, eu não preciso estar desenhando a placa, não sei o que, não. Ele está aqui, eu alimento com a arcada dentária do paciente, o software faz a elaboração da placa, eu confiro e boto para imprimir. Chego na boca, o ajuste é quase zero.
O ganho de tempo clínico é muito grande. É por isso aquela frase que, assim, tá, a IA, pelo menos na perspectiva atual, a IA não vai tirar emprego de dentista. Mas os dentistas que usam IA vão trazer para eles os pacientes, né? Porque, em relação aos outros que não utilizem, né, esse ganho de produtividade, assim, de eficiência. Acho que a palavra talvez seja essa, eficiência. Acho que A gente está naquela situação. Não volta mais atrás. Não tem volta, é um caminho sem não volta. é o foguete do Elon Musk esse aí, que dá ré. Esse aí não dá ré. Né? Não tem retorno. Não tem como deixar isso de lado. E, ao mesmo tempo, isso é um divisor de águas. E a gente já está chegando aqui ao nosso final do podcast. Espero que você tenha gostado desse assunto. Gostou? Deixa a tua curtida. Professor, fala um pouco mais aí sobre o mestrado. O que é que se vê no mestrado? Tem uma disciplina só para isso, né? Cara. E tem novidade chegando aí? Tem um e-book? Tem sim, olha. No nosso mestrado aqui na FACPP, a gente tem essa disciplina de produtos técnicos, onde a gente aborda, né, essas ferramentas de IA, justamente com o objetivo de... Porque normalmente, quando você está fazendo mestrado, ainda mais um mestrado profissional como o nosso aqui, o intuito é você desenvolver ferramentas e capacidades para a turma que daqui a pouco vai estar na docência, né? Exato. Então, você trazer essas ferramentas para os professores depois poderem utilizar na sala de aula, com os alunos que eventualmente vão ser os novos professores. Docentes. Exatamente. Esse ciclo é muito bonito, né? Então, na disciplina de produtos técnicos, a gente aborda diversas ferramentas que facilitam, né, o aprendizado, dão essa acessibilidade, essa democratização do ensino, né? Essa inclusão. Isso é fantástico, né? É fantástico. Então, assim, hoje a gente aborda lá ferramentas que transcrevem conteúdo do YouTube, transformam texto em áudio. Você consegue pegar uma página do e-book e transformar em um audiobook. Né? E você consegue pegar um texto, um PDF ou um vídeo do YouTube, por exemplo, e criar um mapa mental com todos aquele esqueminha de balõezinhos e o organogramazinho, faz isso automatizado, gratuito. Então, a plataforma, se eu basicamente pega a informação e eu escolho como é que eu quero estudar ela. Matheus, hoje a gente vive uma realidade. Eu tenho uma filha de 14 anos e eu digo para ela assim, Letícia, hoje você só não aprende se você não quiser. Porque você tem diversas plataformas e diversas mídias que te trazem a capacidade, a facilitação, a maneira que você se sentir mais confortável para aprender. O conhecimento está aí de uma maneira que a gente nunca viu. Assim, o acesso a ele, desculpa. O acesso ao conhecimento. Pronto. E a democratização, né? Como tinha citado. Isso. Então, assim, é muito... Eu fico muito encantado com o acesso que é dado à informação hoje, principalmente pelo fato de que normalmente você consegue ter esse acesso de maneira gratuita. Porque acabou que o tempo, a gente podia continuar falando aqui mais uma manhã toda sobre isso. Mas hoje, só para deixar o gancho, qual é o maior desafio que a IA apresenta para a gente em educação? Ao meu ver, é custo. Porque as melhores plataformas, com seus melhores serviços, ainda são pagos. Isso. E você pagar para ter um serviço desse, para usar pontualmente, me parece ainda um pouco incoerente. Né? Porque não é barato, e aí para a realidade do aluno normalmente não é adequado. E às vezes até para o professor mesmo, para ele usar a ferramenta uma vez na vida, por exemplo, como o Gama. Gama é uma plataforma de IA, onde você coloca lá o comando e ele te gera slides de PowerPoint prontos, com texto e imagem. Fantástico, só que é pago. Né? Então, hoje a gente busca, voltando à história do mestrado, então, o que a gente passa para os nossos alunos no mestrado são ferramentas que são passíveis de serem utilizadas de maneira gratuita, né? Nessa pegada. E a gente tem, aí pegando a história do e-book, a gente desenvolveu um e-book aqui junto ao professor Paulo Picanso,
professor Vitor Feitosa, o professor Diego Neves, tá? E aí, nesse e-book, a gente tem várias dessas ferramentas descritas e uma breve descrição, claro, tudo bem, e uma instrução de como utilizá-las e uma aplicabilidade. Para o nosso público que está ouvindo aqui, a gente pode disponibilizar no link da descrição do vídeo? Vamos deixar disponibilizado no link da descrição do vídeo. Então, quem tiver essa curiosidade, né, quiser conhecer um pouco mais sobre IA, o e-book vai estar disponível, porque é para o nosso engrandecimento. É para a gente saber usar a ferramenta e poder se beneficiar dela, né? E, eventualmente, trazer toda essa eficiência para o nosso dia a dia, hoje no âmbito acadêmico e mais tarde no âmbito clínico. Uau, fantástico. Muito bom, cara. É uma ferramenta sensacional, realmente. Coisas que a gente via só em filmes, que seria a inteligência artificial. O primeiro filme que eu vi sobre inteligência artificial foi AI, né? Que é a Artificial Intelligence. Que era com aquele mesmo ator. O pequenininho do Sexto Sentido. Sexto Sentido. Que hoje é uma realidade, a inteligência artificial. Coisas que eram distópicas antigamente, hoje em dia são possíveis. A gente pega algo que aconteceu há muito tempo, que é algo que aconteceu há pouco tempo, né? Eu fiquei agora me peguei imaginando como é que seria o uso dessas ferramentas de democratização do ensino, vamos citar assim, né? Na época da pandemia. Que a gente dotava mais de videoaula. Como é que seria essa democratização de aulas com videoaula, né? E algo que gerava ali slides, mapa mental, insights automáticos, seria algo... Poderia ter ajudado muito, né? Muito. É isso aí. E estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Né? Se não deixou teu joinha ainda, vai dar uma curtida no vídeo. Palavras finais, Matheus. Primeiro, agradecer o professor pela disponibilidade, né? De ter esse momento com a gente, de ter essa elucidação. Muito rico, né? Muito rico. Essa elucidação de como que a plataforma funciona, tiramento de dúvidas de como é que a gente poderia utilizar ela no nosso dia a dia. E fica o convite, né, para os ouvintes, sejam de agora, sejam de estão vendo a posteriori, de darem uma olhadinha no e-book, né, disponibilizado pelo professor, bem como também se aprofundar ainda mais, que é como... Esse não é o foguete do Elon Musk, né? Esse não tem ré, esse realmente só vai para frente. Julinho. Pronto. Agradecer também ao Emanuel pela orientação, ao Alexandre também. Foi uma conversa muito rica, realmente, sobre a inteligência artificial. Acredito também que quem está assistindo aí, principalmente os estudantes, vai ajudar muito a questão do Gama, porque todo semestre a gente sempre está fazendo slide, a gente sempre está fazendo seminário. E as várias plataformas que ele estudou, acho que os estudantes aqui podem utilizar para facilitar a vida de vocês na graduação. Porque eu comecei a utilizar a IA tem uns 2 meses. Eu poderia ter usado muito antes. E teria ajudado muito mais em muitas coisas. Questão de escrever, a parte do reescreva e corrija. Ajuda muito na parte de pesquisa, ou se você vai apresentar projeto de pesquisa em jornada. Ajuda muito quando você vai fazer a parte escrita. E também a parte de slides. Se você vai fazer uma apresentação oral, seja com banner ou fazer slides, o Gama acho que ajudaria muito. Ajuda muito. Porque nem todo mundo sabe fazer um slide bem feito, né? Assim, que fica uma obra de arte. Eu, por exemplo, sou um dos caras que não sabe fazer o slide ficar uma obra de arte. Mas utilizar essa ferramenta ajudaria. E as ferramentas estão aí para poder utilizar, e acho que os estudantes poderiam utilizar esse podcast como proveito das ferramentas que podem ser usadas na graduação. Professor Alexandre, palavras finais. Eu só quero agradecer, né, pelo convite para conversar sobre um assunto que já faz parte do nosso dia a dia. É um assunto que, bom, como toda tecnologia, eu sou apaixonado aí por ele, claro, acho fantástico. Enfim, eu só quero parabenizar também pela iniciativa do podcast, viu, professor Emanuel? Agradecer ao convite e parabenizar pela organização que vocês têm aqui, toda a produção do episódio, tá? E desejar que continue e se expanda, e deixar a dica para quem está nos assistindo de, assim, utilizem a IA de maneira sábia,
né? Sim. Né? Para Não vão escrever o TCC. para o desenvolvimento de trabalhos e aperfeiçoamento deles, tá? E fica a dica, deem uma olhada no e-book, pesquisem, usem a história da mão. Assim como a gente ganha mão praticando, fazendo, né, ali, utilizar essas plataformas não deixa de ser uma questão de exercício, tá? Para você obter resultados cada vez mais corretos e adequados ao que você precisa, né? Muito obrigado, turma. Parabéns. Obrigado pela sua audiência, por ter ficado com a gente até aqui. Se você ficou até aqui, fala sério. Se você aguentou chegar até aqui, então é porque você gostou. O que é que você está esperando que ainda não deixou a tua curtida? Dá uma curtida e compartilha esse link aqui para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Aqui, nós somos a FACPP. Quer aprender? Vem para a FACPP. Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo tema.